Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Chaves, sócio da Aldas. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast de dono para dono, um podcast que traz empreendedores de sucesso, com grandes ensinamentos aí. Claro, a gente tenta trazer, além do lado A, o lado B, daquilo que não é dito, a gente tenta extrair. E hoje eu estou muito feliz aqui, eu estou com um amigo, um convidado super especial, que para mim particularmente é uma honra estar recebendo ele aqui. Rony Weinoff, meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite, é uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso podcast. Legal, Lê, super obrigado também pelo convite, para mim também é uma grande honra e alegria estar aqui com você. Adorei a proposta do podcast, da gente falar tanto do lado empreendedor, mas também do lado da pessoa que está empreendendo, né? Então, é isso aí. Acho que vai ser uma conversa bastante legal. Legal. Rony, sem delongas aí para nossa audiência, cara, fala um pouco quem é você, cara. Legal. Bom, então eu vou começar com o meu lado B, né? Se é que é não sei se é o lado A ou o lado B, porque eu vou começar com o lado pessoal. Então, boa, manda bala. Bom, meu nome é Rony Weinoff, vou fazer 45 anos agora em julho, 44 atualmente. Sou casado, tenho 3 filhos, gêmeos de 8 anos, uma menina de 6 anos. Uau! Adoro esporte, sou muito ansioso, adoro trabalhar, adoro o que eu faço. E profissionalmente há mais de 22 anos, desde que eu sou estagiário, eu me dedico a estudar e atuar para os meus clientes em relação à intersecção do direito, tecnologia e inovação, né? Então, eu tenho uma longa trajetória aí em todas as discussões regulatórias que envolvem crimes cibernéticos, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados, agora marco regulatório da inteligência artificial, cibersegurança. Então, tenho um escritório que é uma boutique especializada em direito digital nessa área. Também sou diretor do Departamento de Defesa da Fiesp, coordeno um grupo de trabalho lá de Defesa e Segurança Cibernética já há mais de 10 anos. Acho que a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo isso ao longo da nossa conversa. Com certeza. Também sou consultor em proteção de dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Hoje eu estou como secretário executivo de um fórum empresarial para a segurança jurídica da LGPD também. Uhum. Sou conselheiro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão consultivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, representando o setor empresarial, e também conselheiro titular do Comitê Nacional de Cibersegurança, que é o órgão consultivo estratégico para desenvolver aí a Política Nacional de Cibersegurança, diretrizes para cibersegurança no Brasil. Eu também dou aula em algumas universidades, durante muito tempo coordenei uma pós-graduação em Direito Digital, na Escola Paulista de Direito, e coordeno alguns livros focados nessa área, tanto na área de privacidade, como atualmente muitos livros na área de inteligência artificial. Então, toda a minha vida profissional dedicada aí a essa intersecção do direito, inovação e tecnologia. E na minha vida pessoal, sempre tive o sonho de ter família e, felizmente, tenho uma família linda e maravilhosa. É verdade, parabéns pela família, pela biografia. Obrigado. Realmente eu te acompanho, você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. Somos colegas, inclusive, lá do departamento na Fiesp, Departamento de Defesa e Segurança. Eu posso dizer hoje para a nossa audiência aqui que você é uma das principais autoridades hoje em relação ao tema de cyber e LGPD, nessa área de direito digital. Eu acho que é importante enaltecer aquilo que de fato é. Acho que não é uma questão de arrogância, nada do tipo, mas eu vejo o teu esforço, as bandeiras, o tempo que você está trabalhando nisso, né, levando realmente divulgando, né, liderando questões de regulamentação, enfim, de uma temática que pouco, eu acho que hoje está um pouco melhor, Eu acho que hoje nós temos também um papel aqui, Rony, que também é trazer para a audiência um pouco de uma forma um pouco mais didática, sem muitos termos técnicos, né?
de uma forma que a gente consiga dizer para eles um pouco como é que está isso hoje, né? Como é que começou e contextualizar, mas isso ao longo do bate-papo a gente vai trazer. Legal. Eu acho que eu não podia ter uma pessoa melhor, um amigo, né? Uma pessoa para estar aqui hoje no nosso podcast, para falar de um tema, né? Que a gente está colocando aqui como navegando no mundo virtual da LGPD, né? Segurança Cyber Law, inovação e proteção de dados na era digital. Falar disso tudo não é fácil, mas para você que está no dia a dia é tranquilo. Agora, falar de uma forma que a nossa audiência consiga digerir e entender. Legal. Né? Você pode falar para a gente, e aí fica à vontade para trazer uma linha do tempo, enfim, contextualizar um pouco como é que está tudo isso, né? Como é que começou isso e o momento atual e para onde a gente está indo. Legal. Eu vou dar esse recorte mais da minha experiência que se mistura um pouquinho com quando a internet comercial no Brasil e no mundo começou a pegar efetivamente, que foi mais ou menos em 1995, né? Eu me formei só em 2004, tá? Então, mas a discussão boa em relação ao nosso tema começa ali. Por quê? Porque a internet comercial começava a se desenvolver no Brasil e no mundo, e começavam a surgir os principais casos, né? Obviamente, como qualquer tecnologia, tem seu efeito positivo, mas também tem seu efeito negativo, claro, né? Como crimes de ódio, pornografia infantil, esses casos todos na internet. E aí tinha uma discussão muito interessante naquela época de, será que a gente precisa ter uma regulação específica para a internet? Ou será que as legislações já existentes são suficientes, né? Porque, por exemplo, crimes... Não importa o meio, né? O crime de homicídio é matar alguém. Não importa se é com uma facada ou se é com um tiro. O crime é matar alguém. Sim. E a discussão que se tinha precisamos de novos crimes ali para a internet ou não? Os que já tem são suficientes, né? Então, e outra questão, né? Se a gente começar a colocar muita responsabilidade nos intermediários, e hoje a gente sabe quem são os intermediários, porque hoje a gente usa as ferramentas que existem por meios de intermediários, né? Então, total. Facebook é um intermediário, Instagram é um intermediário, o Mercado Livre é um intermediário, são intermediários, né? E naquela época se discutia qual que é a responsabilidade desses intermediários. Então, tinha muito uma estratégia de não vamos regular essa nova morada da mente que é a internet, porque senão a gente vai estragar essa nova morada da mente. Se acontecer algum problema, a gente se resolve numa autorregulação, que é uma escola que se chamava libertária, né? Ou seja, não vamos regular nada, principalmente lá nos Estados Unidos, o que foi muito bom naquela época, porque prevaleceu isso lá nos Estados Unidos, no sentido de não responsabilizar esses intermediários. E, consequentemente, por que foi importante lá naquela época? Porque a gente começou a ter o desenvolvimento de todos esses intermediários que hoje prestam esses maravilhosos serviços que a gente tem atualmente. Sim. E, paralelamente a isso, começou a se discutir, principalmente... Então, isso foi lá em 1995, 96, etc. Isenção desses intermediários. Depois, a gente teve uma discussão sobre novos crimes ou não, né? E aí, tinha uma discussão sobre o crime de invasão de dispositivo informático, né? Alguém invade... Assim como tem a invasão de domicílio, que é crime, será que deveria ser crime invadir um dispositivo informático? Aí começou toda aquela discussão no Brasil, e aí paralelamente começou a se discutir, antes da gente criminalizar uma conduta, porque crime é a última esfera, né? Porque pode mexer com a liberdade de ir e vir das pessoas. Vamos criar uma regulação civil antes da gente criminalizar a conduta? Mas aí aconteceu aquele caso da atriz Carolina Dickmann. Sim. Né? O e-mail dela foi invadido, e lá tinham fotos privadas dela, ela sofreu uma extorsão, não pagou e depois aquilo foi divulgado. E aí, com aquele evento, um projeto de lei que estava lá no Congresso, ele foi aprovado, que foi conhecido como Lei Carolina Dickmann, isso em 2012, que justamente traziam esses novos tipos de crime, de invadir um dispositivo informático, como um celular ou uma conta de e-mail, e depois divulgar sem autorização um conteúdo que é privado, né? E aí a gente teve a primeira legislação no Brasil mais forte sobre isso. E paralelamente a isso, como se criou uma outra discussão que era da responsabilidade civil, que são direitos e obrigações, né? Que não é se a pessoa vai para a cadeia ou não, vamos assim dizer, se tem algum tipo de direito de indenização ou não, se criou também o Marco Civil da Internet,
que foi aprovado em 2014 no Brasil, né? E esse Marco Civil da Internet, ele também trazia obrigações, direitos, deveres e começava a permear esse mundo da privacidade e da proteção de dados, criando uma expectativa de mais privacidade para os usuários da internet. E, paralelamente, o Marco Civil trouxe essa proteção dos intermediários também, justamente para que eles pudessem também continuar sendo desenvolvidos e tal, e foi uma lei aclamada mundialmente, né? E aí a gente tem também uma discussão que vem lá desde 2010 sobre uma lei geral de proteção de dados. O Marco Civil da Internet já trouxe uma pitada de proteção de dados, mas principalmente oriundo da União Europeia, começou a se discutir, nossa, se cada vez mais nós somos a moeda da economia digital, e nós por quê? Porque são nossos gostos, nossos interesses, ou seja, tem um conceito de datificação. O que é isso? Hoje em dia, tudo que nós fazemos deixa um rastro, deixa um registro. Nossas compras, nossas vontades, nossa saúde, né, nos dispositivos. E não, isso não é ruim, isso é bom, isso traz vantagens para a gente, porque hoje se eu quero comprar alguma coisa, já vem lá uma informação condizente com o meu perfil, né? Se eu vou fazer uma avaliação de saúde, já se sabe qual é a minha saúde ali, tem medicina preditiva, é baseada nisso, assim por diante. E aí, toda uma discussão em volta de se proteger melhor esses dados. Ok, dado é a moeda da economia digital, existe hoje em dia uma disponibilidade de dado muito grande, mas espera aí, e se isso for tratado de uma forma indevida? Né? A gente precisa de mais proteção. Então lá na União Europeia teve todo um movimento nesse sentido, e o Brasil seguiu esse movimento da União Europeia com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, não é uma lei que inviabiliza qualquer um de usar nossos dados. Por exemplo, para a gente fazer uma análise de crédito, nossos dados são utilizados para ver quem tem perfil de crédito ou não. Para prevenção à fraude, dado biometria, para prevenção à fraude, super importante, são dados pessoais que são utilizados, para marketing, direto e indireto, para medicina preditiva, para tudo, né? Então não é uma lei que impede o uso desses dados pessoais, mas mostra o caminho a ser seguido para o uso ético, seguro e responsável, né? Então o Brasil se fortaleceu nesse sentido e, ao mesmo tempo, agora existem novas discussões que não são tão novas assim, mas estão mais robustas, né? Nessa questão do ambiente regulatório. A gente já falou de crimes informáticos, Marco Civil da Internet e LGPD, que são duas discussões principais que a gente tem no Brasil. Uma é um marco regulatório da inteligência artificial, né? E aí que vem uma discussão muito interessante, né? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia, ela não é um direito em si, é uma tecnologia, né? Ela vai estar embarcada em praticamente tudo que a gente utiliza. E de acordo com o uso da IA, já tem legislação, né, pertinente. Se a IA é usada num chatbot para atender clientes, existe o Código de Defesa do Consumidor. Se tiver algum erro lá, o chatbot se enganar, prometer alguma coisa indevida, tem o Código de Defesa do Consumidor. Se a IA utiliza dados pessoais, por exemplo, análises preditivas de perfil de consumidores usando IA, dado pessoal, tem a LGPD. Já tem a LGPD. Se não tem relação de consumo, tem o Código Civil e assim por diante. Por que a gente precisaria de uma legislação de IA, então? Né? E aí surge a discussão, né? Mas espera aí, hoje em dia a gente tem a IA generativa, a gente tem os grandes modelos que mineram dados em tudo que é acessível na internet para criar esses grandes modelos. Será que a gente não precisa fortalecer obrigações para esses grandes modelos para a gente ter mais segurança? Segurança do quê? De mitigar risco de erros de IA, mitigar riscos de vieses discriminatórios, né? Por exemplo, tem um caso famoso na Nova Zelândia, que um cidadão oriental foi tirar o passaporte, e aí, quando ele foi tirar o passaporte, ele não conseguiu tirar porque a máquina e o sistema da máquina fotográfica falava para ele abrir o olho. Ele falou, como abrir o olho? Tá aberto meu olho, eu sou oriental. Não, abre o olho. E por que isso? Porque a IA não foi treinada com dados diversos que conseguissem demonstrar que existem pessoas com o olho puxado. Sim. Então, a subrepresentação de dados, né? Assim como outros riscos de cibersegurança, por exemplo, né? Então, tem um monte de risco aí que está sendo lidado nesse marco regulatório de IA. E uma outra grande discussão é a cibersegurança, né? Esse é um outro grande ponto aí de debate,
se a gente precisa ou não no Brasil de uma lei geral de cibersegurança, porque existem também várias leis setoriais, ambientes muito regulados já tratam esse tema, né? Por exemplo, instituições financeiras, né? Pô, são os primeiros ali a sempre trabalhar nesse tema, porque a gente está falando do nosso dinheiro, claro, né? Precisa ter cibersegurança. O mercado de telecom também, infraestrutura crítica, regras próprias para cibersegurança, saúde da mesma forma, seguros da mesma forma. A LGPD para dados pessoais também tem um princípio de prevenção e um princípio de segurança envolvendo dados pessoais. Tem obrigações na LGPD que as empresas precisam adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais de invasão. Mas o fato é que a gente não tem uma entidade central para unificar entendimentos e para passar diretrizes relevantes de cibersegurança, e o custo dessa inação é muito alto, né? Se estima que hoje em dia cerca de 18% do PIB global anualmente ele é equivalente com incidentes cibernéticos e fraudes digitais. 18%, não, 14% globalmente, no Brasil chegaria a 18%. Uau! Né? E medidas básicas de cibersegurança evitariam a grande parte dos incidentes, como, por exemplo, você ter softwares lícitos e atualizados, você ter múltiplo fator de autenticação. Hoje em dia a gente conhece bem esses termos, porque no WhatsApp, por exemplo, todo mundo aprendeu, né, que a gente tem que ter múltiplo fator de autenticação. Então, essa chamada higiene digital evitaria grande parte desses incidentes. Então, se discute hoje em dia no Brasil algo para elevar o nível de maturidade, conscientizar, educar. Então, eu diria, Lê, que, só para finalizar, tem mais um ponto. Eu comecei com a história lá da moderação de conteúdo, então a gente falou sobre crimes cibernéticos, marco civil da internet, marco regulatório de IA, cibersegurança, e essa questão de moderação de conteúdo dos intermediários está tendo uma rediscussão, porque eu contei lá o início da escola libertária da rede de tipo, não vamos responsabilizar os intermediários. Só que começou a ter tanto discurso de ódio, começou a ter tanta desinformação que os intermediários, que são as redes sociais, principalmente, começaram a ser cobradas de serem mais diligentes em relação à moderação de conteúdo. Então hoje tem uma rediscussão disso no STF, reavaliando o marco civil da internet, para talvez trazer obrigações maiores de moderação de conteúdo pelos intermediários, principalmente para mitigar os efeitos do discurso de ódio e da desinformação. Então esse é um cenário assim resumido de tudo isso aí. Poxa vida, é uma baita aula. Uma coisa só para a gente trazer uma métrica aqui, Rony. Como é que isso tudo está acontecendo lá fora, né? E como é que o Brasil está em relação a lá fora, né? Por exemplo, você está falando que estão em discussões se cria-se um órgão ou não para, né, uma lei específica ou não. E lá fora, como é que está, né? O nosso benchmark continua sendo Europa, continua sendo Estados Unidos. Eu falo continua sendo Europa por conta da LGPD, mas a gente segue isso, ou alguma coisa que é feita na América também acaba influenciando aqui? Como é que é isso? Pois é, ótima questão, Ale. O Brasil, tradicionalmente, em termos regulatórios, sempre puxou muito o que vem da União Europeia mesmo, né, da Europa. Até tem um nome para isso, chama efeito Bruxelas, né, do que acontece lá, acaba vindo para cá. E você está correto, né, a questão da LGPD, oriunda do GDPR, né, General Data Protection Regulation, e a União Europeia tem essa visão muito mais de legislação que se fala ex ante do que posterior. E o que é isso? É um tipo de legislação que se preocupa muito mais com os riscos e busca prescrever na legislação o que tem que ser feito na própria lei antes de o risco se concretizar para que se mitigue que ele aconteça, né? Então, é uma legislação que é um modelo regulatório mais precavido, né? E os Estados Unidos é o oposto, né? Os Estados Unidos é uma escola que é um pouquinho mais permissiva. Se uma é precavida, a outra é permissiva, né? Deixa rolar, deixa acontecer. Se acontecer alguma coisa, existem leis gerais e existem ali, principalmente, as agências reguladoras setoriais para cuidar daquele determinado tema. E ainda mais agora, com o governo Trump, isso está ainda mais acentuado, né? Então, um pouco de resquício que o Biden deixou
por exemplo, sobre governança de IA, no caso do Trump, agora não, ele revogou e deixou muito mais aberto, né? E é interessante porque a própria União Europeia, e tem até uma piada que se fala que enquanto a União Europeia se tornou o grande legislador da era digital, Estados Unidos e China continuam sendo os grandes desenvolvedores de soluções digitais. Ou seja, o quanto que a regulação trava a inovação. Mas a regulação não pode ser inimiga da inovação. Ela tem que gerar segurança jurídica para uma inovação responsável. Só que a União Europeia contratou um grande figura da economia, que foi ex-primeiro-ministro da Itália, o Mário Draghi e tal, para fazer uma análise do impacto regulatório. E recentemente saiu esse relatório dizendo que, infelizmente, sim, que tanta regulação pode estar travando um pouco da inovação da União Europeia. Então, aqui no Brasil, a gente seguiu, no caso de proteção de dados, a União Europeia. Sim. Agora, na discussão do marco regulatório de IA, na União Europeia tem o AI Act, que é a legislação lá igual a, entre aspas, o GDPR para IA, prescritiva, em tudo isso que a gente está conversando aqui. E o Brasil começou uma discussão nesse sentido. E a gente fez um esforço, porque nesse caso, falo Fiesp, Fecomércio, várias entidades empresariais, falando, olha, não é que a regulação não é importante, é que está muito prescritiva. A gente não está pronto aqui no Brasil para ter uma regulação. A gente precisa ter um plano de nação para desenvolver IA. E não mais regulação, porque já tem legislações que são aplicáveis aqui. E foi desidratado esse marco regulatório, e foi aprovado assim, desidratado no Senado, felizmente. Eu digo desidratado felizmente, porque a gente tirou muitas prescrições. A gente tirou não, várias pessoas que trabalharam nisso para conseguir esse êxito. E eu acho que a gente aprovou um bom marco no Senado. Não é o ideal, mas é um bom marco que agora está na Câmara dos Deputados. Então, talvez, respondendo a sua pergunta, Ale, a gente esteja seguindo um modelo brasileiro para IA. Talvez um modelo intermediário entre União Europeia e Estados Unidos, se for aprovado nesse formato. O Marco Civil da Internet, que eu comentei, foi algo muito sui generis do Brasil, tanto que foi uma lei aclamada globalmente, né? A LGPD a gente seguiu a União Europeia, e cibersegurança a gente está analisando ainda. Tem várias distinções aí em relação a modelos na América Latina, nos Estados Unidos, na União Europeia, a gente está ainda discutindo, mas eu acho que o Brasil está redescobrindo modelos regulatórios que podem ser somente nossos aí. Legal. Tem acontecido, Rony, a LGPD ela trouxe como parte de uma necessidade a questão do DPO, né, do Data Protection Officer, para poder estar controlando as informações dentro das empresas. Isso tudo hoje se aplica só às grandes ou isso tem que ser permeado pelas pequenas e médias também? Porque eu acho que acho que o empresário de modo geral, eu acho que de modo geral, aí eu estou falando de todas as empresas, eu acho que ainda não entendeu direito esse mundo que hoje a gente vive, sobre os riscos e eventuais impactos. Acho que isso vem melhorando, principalmente com situações que a mídia acaba levando, e eu vejo que o pequeno e médio, então, empreendedor, está muito distante, ele talvez ache que nada disso se aplica a ele, né? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu não sei se essa é uma boa provocação para a gente poder... Não, super, porque o Brasil é feito de empresas de pequeno porte, né? No Sim, fundo é isso, sim, né? sim. Eu acho que a LGPD foi muito feliz nesse sentido, porque é uma legislação com uma abordagem baseada em risco. O que significa dizer isso? Para quem a LGPD pega mais em termos de preocupação? Quem tem como core business o tratamento de dados pessoais, né? Se você é uma empresa B2B, né, totalmente focada em B2B, não é B2C, você trata dado pessoal? Você trata, mas de quem? Dos seus colaboradores. Você não vai ter uma grande massa de dados críticos, isso não é relevante para o seu core business. Ou seja, o risco da LGPD é muito pequeno, independentemente do seu tamanho. Ele é pequeno. Legal. Agora, se você é um hospital, se você é uma instituição financeira, se você é um e-commerce, se você é uma rede social, se você é uma plataforma
varejo, assim, o seu mundo, se é um birô de dados, um birô de crédito, o seu mundo envolve dados pessoais, né? Se é empresa de prevenção à fraude, em que você trata ali dados pessoais para... Esse é o seu mundo. E a LGPD é muito positiva nesse sentido, porque ela traz essa segurança jurídica para... Eu lembro até hoje, participei por uma empresa de pequeno porte no Brasil, que era uma birô de dados, e veio, antes da LGPD ainda, antes da LGPD, e veio uma empresa de fora, uma multinacional, que era uma multinacional de birô de dados, e também era de crédito, para comprar essa empresa. O requisito essencial foi de onde esses dados vieram e a licitude desses dados, para aquisição da empresa. Uau! Então, assim, se você não tiver em conformidade, se seu mundo for esse, o core for esse, você está fora do mercado, não tem como. Então, a LGPD e a sua regulamentação traz exceções para empresas de pequeno porte, inclusive em relação a encarregado, legal, etc. Porém, não para aquelas empresas que têm como core atividades de risco envolvendo dados pessoais. Então, mas... E essa é uma preocupação que tem que ser, porque se você for uma startup que faz inteligência artificial com base em diagnósticos médicos, tipo, talvez o próprio fundador da empresa precisa ser um profundo conhecedor de LGPD. Porque você fala, não, Rony, é startup, tem um fundador, 2 fundadores, 3 fundadores, é isso a empresa, não tem mais. Mas talvez um deles tenha que ter um profundo conhecimento nisso. Né? Tem que ser uma competência que o inerente founder, ao negócio. Ele precisa dominar. Então é isso. Mas a LGPD traz exceções em relação a empresas de pequeno porte, sim. Legal, legal. Aí você levantou uma bola interessante sobre essa empresa estrangeira que veio fazer uma aquisição e colocou isso como uma premissa para fechar o deal, a questão da qualidade da proteção dos dados, né? Da origem dos dados, enfim. E recentemente você teve uma iniciativa desenvolvida lá na Fiesp, lançamento de uma cartilha, falando sobre essa parte de cyber voltada à parte de conselhos de administração, né? Achei esse tema, cara, incrível, porque é uma competência que são poucos conselhos e conselheiros que dominam e que tratam desse assunto, né? E que muitas vezes só é percebido pela alta gestão quando acontece um problema, e aí vamos trazer LGPD, um ataque, né, um cyber, ou quando uma situação como essa que alguém de fora levanta a mão e quer a evidência de que existe um processo de governança que considera e considerou a questão das proteções e de processos ali que realmente garantam um nível de proteção adequado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, que aí conecta o tema da governança e também sensibiliza um pouco o lado empresarial, que precisa realmente levar isso para o dia a dia das discussões. Eu vejo que ainda está muito raso, as pessoas realmente elas têm ainda muito ruído na informação que chega de um modo geral, e para os empresários esse é um tema relevante que precisa ser considerado no dia a dia das discussões estratégicas. Super. E acho que é um pouco disso, nessa cartilha que a gente lançou lá na nossa Fiesp, ela é cibersegurança para os conselhos de administração, né? Então, assim, primeiro ponto, como que esse tema, e é o que você colocou, chega nos conselhos sem um incidente cibernético, né? Porque se chega esse tema no conselho com um incidente, chegou tarde. Chegou tarde. Né? E esse é o ponto, porque tem várias pesquisas Fórum Econômico Mundial que demonstram que todos os executivos, todos não, a grande maioria dos executivos, enxergam incidente cibernético como um dos maiores riscos a curto e a longo prazo, né? Então isso tem que estar na pauta, né? E uma das discussões é essa, o quanto tem que estar na pauta? E aí a gente volta novamente, né? Qual que é o core business da empresa? E vejam, se o core envolver todas essas discussões que a gente está tendo aqui, a empresa talvez tenha que ter um conselheiro que seja especializado nesse assunto, né? Porque se a empresa é movida a dados, se a empresa é movida
a esse tipo, ou uma empresa de cibersegurança, obviamente, né? Sim. Tem que ter. Se não é, talvez não tenha que ser uma pauta de todas as reuniões do conselho, mas o conselho precisa ter uma certa habilidade para entender o nível de maturidade de cibersegurança da sua organização e acompanhar que esse nível de maturidade esteja elevado de acordo com a evolução das ameaças, porque as ameaças continuam evoluindo. Então o conselho cobrar que os executivos especializados ali estejam, porque mesmo que a empresa não tenha como core business isso que nós estamos conversando aqui, de dados, ou seja, uma empresa de cibersegurança, hoje os ataques cibernéticos, eles podem travar a operação de qualquer empresa. Então, não importa, a sua empresa precisa ter um elevado nível de cibersegurança, né? Esse é um dos principais pontos aí para estar. E novamente, né, quando a gente fala de empresas de pequeno porte, medidas básicas evitam grande parte dos incidentes. Então, o empresário, ele precisa, por exemplo, ter um backup de todos os seus arquivos, de todos os seus, da operação dos seus sistemas, porque se infelizmente ele sofreu um ataque que é chamado de ransomware, que vai travar o seu sistema e que pede um resgate para ele retornar, você não vai ficar refém, né? Você não vai precisar pagar e nem pensar, você vai conseguir restabelecer seu sistema rapidamente, porque você tem backup de tudo. Né? Claro, existem outros riscos de vazamento de segredo empresarial, vazamento de documentos de terceiros, vazamento de dados pessoais, mas você vai conseguir operar. E preventivamente, você vai ter a adoção de medidas e boas práticas como essas, né? Ter antivírus atualizado, software atualizado, controle de acesso. Quem pode acessar o quê? Hoje em dia, muita gente pode acessar muita coisa. As empresas, às vezes, só fazendo restrição de controle de acesso, já mitiga bastante o risco. A autenticação, uma das principais falhas é por autenticação, login e senha. Se você tiver outros fatores de autenticação, já diminui bastante. E conscientização. Né? Aqueles testes de phishing, né, que antigamente chegava aquele e-mail, né? Você está sendo traído, foi a única forma que eu encontrei para te avisar, clique aqui para ver com seus próprios olhos. Ninguém mais cai isso. É difícil cair. Difícil, né? As pessoas, né? Mas hoje, infelizmente, nossos dados estão na internet. Já foram vazados, nossos CPFs. E aí pode chegar um phishing que traz uma credibilidade maior. Rony Weinzoff, você é nosso cliente especial. Seu número de CPF é tal, seu endereço é tal, e esse é o mês do seu aniversário, por exemplo, em julho. Então nós estamos te dando aqui um presente no mês do seu aniversário. E dá para fazer bonitinho, né? Hoje em dia, com IA generativa, você imita. Como que você não vai cair nisso? É muito mais fácil cair. Então, você precisa ter... Não tem bala de prata. Você precisa ter tecnologia boa de prevenção, você precisa ter processos bons, você precisa ter políticas e você precisa ter muita conscientização das pessoas para evitarem caírem nesses tipos de golpe. E eles estão ficando cada vez mais sofisticados, né, Rony? Hoje lá lá na empresa, na Aldas, eu estava conversando com um outro sócio e a gente estava falando, né, sobre justamente isso, né? A gente tem situações, o áudio, ele passa, o IA hoje pode gerar um áudio parecido com a tua voz, a imagem, alguém falando, um vídeo seu. Super. Assim, a gente realmente está indo para um caminho difícil, né? Daqui a pouco vai ser... Não sabe, tem um professor na PUC, que é o Diogo Cortis, que ele fala: acabou a era do ver para crer. Né? Boa. Não tem mais ver para crer. E teve até um caso famoso que aconteceu em Hong Kong, que um profissional da área financeira da empresa foi convocado para uma reunião com os executivos, com o link da reunião, reunião virtual, ele entrou no link, aí entraram todos os executivos, né, da reunião, na reunião, e lá nas discussões da reunião, os executivos discutindo a questão financeira e mandaram ele executar várias ordens de pagamento ali para terceiros, né, e era tudo deepfake. Uau. Foi uma fraude montada desde o início para que aquela pessoa caísse na fraude, com deepfake dos executivos, né? Mas aí, obviamente, existem várias... Como que foi possível isso, né? Tem questões simples e básicas, né?
Pô, você vai deixar uma pessoa só fazer transferência bancária? Por que não são duas para autorizar a transferência bancária, por exemplo? Essa é uma questão básica em qualquer empresa, né? Sim. Quem autoriza pagamento? Né? Normalmente você tem dois para ter esse controle. Outra questão, né? Hoje em dia, as plataformas... Hoje, quando a gente recebe uma ligação no nosso telefone celular, já vem ali, né? Ó, possível fraude, não vem? Na chamada ali? Sim. Cada vez mais, a gente vai ter que ter autenticação nessas reuniões virtuais para saber se quem está entrando é um humano ou não. Ou se pode ser uma deepfake, né? Se fala muito disso, de marcas d'água, né, nesses conteúdos, e também para barrar, por tecnologia, esse tipo de intrusão que não são seres humanos, né? Então, enfim, Uau. Várias questões aí interessantes. Então, não são seres humanos. Isso só de ouvir já Mas a gente está acostumado com isso naqueles captcha, né? Que coloque ali, digite, né? Vejam se dá até raiva, que às vezes a gente, onde tem semáforo, onde não tem, a gente vai clicando ali, às vezes a gente não passa no teste, né? Mas é para detectar se é um humano ou se é um robô, né? Hoje, em alguns sistemas já para você entrar nessas salas, já tem isso. Claro que o fraudador pode burlar e tudo mais, mas você vai adicionando camadas de segurança, né? Quanto mais difícil, melhor. Legal. Assim, esse tema aqui, poxa, é uma delícia falar, porque é um tema super atual. Muita coisa, esse exemplo aí dessa reunião aí que praticamente tinha um humano só nascendo, o restante não era. Dá um exemplo realmente bem forte, né, desse mundo que a gente está vivendo, e evidentemente está procurando, buscando informação, capacitação, né, é importante. Aconteceu um episódio na minha casa há 1 ano e meio atrás. Invadiram o computador do meu filho e também pediram sequestro pediram criptomoedas lá, como bitcoins lá, para poder devolver os dados. Evidentemente não tinha nenhum dado que fosse crítico para ele. E automaticamente a gente deletou tudo, reformatou tudo, e aí partimos aí na nossa casa para poder fazer um processo de proteção. Ou seja, isso não está exclusivo para as empresas, isso em qualquer lugar hoje. Sim. Né, Rony? A gente pode sofrer. É isso, né? E tem muito hoje essas vulnerabilidades, assim, com crianças, com adolescentes, infelizmente. Então, assim, é uma era em que a gente precisa conversar muito com esse tema, debater muito sobre esse tema, porque os ataques e os eventos cibernéticos, eles estão realmente bastante críticos e pode acontecer com qualquer um. Então, principalmente quando envolvem crianças e adolescentes, às vezes eles têm muito mais domínio da tecnologia e da ferramenta que nós, né? Total. Porque eles vivem aquele ambiente, sim, não nós. E aí é uma relação que você tem que ter de pai para filho, mãe para filho, de confiança. Para a gente passar a experiência de vida e para ele passar a experiência de vida nele, para que possa ter essa troca, né? Para a gente aprender com ele sobre, me ensina um pouquinho melhor qual que é esse mundo e o que tem nele. E a gente conseguir transmitir um pouco quais são os riscos desse mundo, né? Porque talvez antes fosse mais fácil, né? De, tipo, não conversa com ninguém estranho na rua. Sim. Cuidado com determinados bairros, podem ser mais perigosos que outros, né? E hoje em dia isso tudo está dissipado na infinitude de ambientes virtuais que existem, né? Às vezes o perigo mora dentro de casa. É isso, tá mudado dentro do quarto com um perigo enorme com acesso à internet, né? Com certeza. Esse tema aqui é uma delícia falar, mas eu quero agora trazer um lado do Rony, empresário, empreendedor, que essa é uma provocação que a gente sempre faz com os empreendedores que a gente tem o prazer de receber aqui, Rony, que é contar pra gente um pouco como é que tá o teu desafio empresarial hoje, né? Conta um pouco como é que tá essa jornada e fala um pouco pra gente como é que tá esse trabalho aí, como é que tá o desenvolvimento dele. Legal. Eu fui durante 21 anos, eu fiquei num escritório, né? Eu comecei como estagiário e fiquei 21 anos no escritório. Caramba. Tava para fazer 43 anos, tinham várias questões que eu pensava de modelo de negócio que
que eu tinha vontade de fazer. E depois de passar por isso, agora eu vejo que para qualquer empreendedor é uma decisão super difícil, né? Porque teoricamente, tinha estrutura, financeiramente estava tudo bem, mas mesmo assim me coçando em relação a um momento de vida relevante. Já tinha um nome, né, na área do direito digital, para fazer essa mudança, para abrir meu escritório, né, para abrir um escritório boutique em direito digital. É uma decisão muito difícil de se tomar, né, ainda mais com 3 filhos pequenos em casa, mas resolvi tomar coragem, enfim, para fazer essa modificação, e felizmente eu fiz e estou muito feliz, né? Por quê? Porque, primeiro, né, é uma mudança de pensamento em relação à atuação jurídica, né? Muito mais voltada como sendo uma boutique, e boutique que é um escritório muito mais estratégico do direito digital para cuidar de questões mais estratégicas e para ter uma senioridade muito grande de nós sócios e advogados sêniores muito competentes lidando com essas questões do dia a dia. Sim. E foi um pensamento também a longo prazo, porque hoje em dia as empresas elas têm um jurídico muito competente internamente, a grande maioria, e a maioria dos meus clientes são grandes e médias empresas nacionais e multinacionais. Então, os jurídicos, eles são extremamente competentes. A gente passou daquela fase do jurídico só terceirizar e administrar escritórios, não. São muito competentes. E a gente tem um avanço de uma tecnologia formidável, que é a IA generativa, ajudando em absolutamente todas as profissões, inclusive a profissão jurídica. Sim. E na minha percepção e dos meus sócios, provavelmente a gente vai ter uma tendência de que o que vá para os escritórios de advocacia seja algo muito nobre, porque o resto vai ser internalizado, né? Então esse foi o nosso foco desde o início, né? Algo que, primeiro, fosse mais estratégico, né? E segundo, algo que fosse mais horizontal, em termos de lidar com pessoas, e algo que tivesse a primazia da meritocracia, né? Então, e do compartilhamento de todos os reconhecimentos, sejam eles quais forem, né? Financeiro, reputacional, e isso numa estrutura menor é muito mais fácil de você lidar e de você conseguir conduzir. Então, assim, é muito difícil tomar essa decisão. No momento que você toma, a todo tempo, principalmente no início, você se questiona, né? Será que eu deveria ter feito isso? Mas, ao mesmo tempo, uma avalanche de alegrias, tipo um reconhecimento do mercado que você nunca sabe se está vinculado a você ou a outra marca, e que, de repente, todo mundo te ligando e falando, nossa, que legal, parabéns, né? Que história bonita, e agora uma nova história se começa. E a gente tem como escritório, e isso é muito interessante, né? Porque eu, como advogado, nessa área, o mercado já me conhecia como 21 anos de experiência. Meus outros sócios também, com um pouco menos, mas também já, nós como pessoa física. Mas como escritório, é um novo escritório, né? Então, o escritório não existia como marca, né? E aí foi muito interessante, porque logo no início começava daquelas revistas que os executivos analisam o escritório. Qual que é o seu escritório, né? Porque o pessoal está perguntando aqui não tem ainda, precisa sair na OAB, né? E tal. E ao mesmo tempo os clientes ligando, assim, né? Para fechar os primeiros contratos, assim, é algo muito bacana. E hoje a gente está com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Uau. Caramba. E a gente já tem, né, que a gente não quer crescer em quantidade de pessoas, a gente quer ter esse atendimento estratégico, a gente fala, a gente quer ter no máximo 20 advogados no escritório na nossa vida, né? Hoje em dia a gente está com 16 pessoas, já estamos com 13 advogados. E por que a gente não quer ter mais do que 20? Porque se cresce muito, você não consegue. Na nossa opinião, a gente vai perder a mão. Então a gente não quer perder a mão desse atendimento de qualidade. E a gente tem uma carteira de clientes maravilhosa, assim, com clientes já fixos, super relevantes. A gente cuida de casos
bem estratégicos, assim, que envolvem esse core business de dados, assim, e de empresas de tecnologia que começaram a nos acessar direto para fazer esse tipo de trabalho. E uma equipe maravilhosa, assim, a gente tinha um desafio, a gente não queria fazer equipes dentro do escritório para não nascerem vários escritórios dentro de um mesmo, né? E isso, em termos de governança, é mais fácil você lidar com os trabalhos se você tem equipes, né? Então você tem lá um sênior, um pleno e um júnior dividido em equipes, passa para um, cascateia e vai. Mas isso quebra um pouco a nossa questão de horizontalidade, e não é o que a gente quer para o escritório. Então, mesmo sendo uma governança mais complexa, porque hoje, no nosso escritório, o júnior pode demandar para o sênior, o estagiário pode demandar para o pleno e vice-versa, e tá tudo certo, porque a gente sabe que quem demandar para um vai executar mais rapidamente, etc. Então tá muito bacana, e logo no primeiro ano, a gente já fez um plano de carreira super interessante, já prevemos política de bônus, e logo no primeiro ano, imagina, né, a gente previu, primeiro, investir no escritório, né, a gente tinha colocado lá um certo valor para um ano, pensando em investir no escritório, só que a gente dividiu isso em 6 meses e 6 meses, a gente só colocou nos primeiros 6 meses. E a gente nem tinha previsto ainda fazer a reforma da nossa sede, que a gente começou num coworking, né? Então imagina a aventura, né? Saindo de um escritório de 230 pessoas e uma salinha que cabeu 7 pessoas. Né? Então, assim, eu, na sala de reunião, porque eu faço muita reunião lá com todo mundo, enfim, uma loucura, mas em 6 meses a gente foi para um espaço novo, fizemos uma reforma ali num lugar maravilhoso lá no Conjunto Nacional, e não colocamos mais dinheiro, e já conseguimos retirar, e no primeiro ano do escritório a gente já distribuiu bônus para toda a equipe, o bônus máximo que a gente tinha ali, que legal. Inclusive um bônus de educação que a gente fez. Então, e esse ano, que seria o nosso segundo ano, vamos assim dizer, a gente já está com... Esse mês foi 60% faturamento superior do que o equivalente ao mês passado. Uau. Então, assim, as coisas estão... dá um frio na barriga enorme, porque, né, quando você tem uma estrutura maior e você tem, por bem ou por mal, outros sócios que antes eram mais sêniors que você sempre tem algum tipo de respaldo ali, né? Pô, não sou só eu sempre me cobrei muito, né, como dono, sempre. E acho que por isso que eu evolui tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem outras pessoas. E agora, no nosso, tipo, é você, com seus sócios, mas todo dia você acorda com frio na barriga, né? Isso que você está falando, Rony, eu vou pegar o gancho para fazer alguns comentários. Primeiro que empreender é isso mesmo, né? Eu brinco que quem empreende acorda desempregado todo dia. E aí tem que ralar, né, para poder fechar, fazer as entregas, enfim, equipe produzir. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui, vou pedir licença de caráter até pessoal, que uma vez num encontro, a gente teve a oportunidade de tomar um café juntos, no momento bem esse que você estava iniciando essa jornada. E uma coisa que me marcou, eu te falei que eu guardo algumas coisinhas, né, e sempre uso no momento certo. Eu acho que aqui é uma boa hora de revelar para nossa audiência, que foi um momento que me marcou. Você sabe que eu sou um empreendedor muito voltado para essa história das pessoas, né? Me apaixono primeiro pelas pessoas. O resto a gente corre atrás depois, as competências técnicas e tudo. Então eu gosto de saber desse empreendedor que tem essa característica dessa inquietude, né? Sim. Que isso é algo nato do empreendedor. E eu me recordo que você comentou comigo de um episódio bem nesse começo dessa virada, desse projeto novo, e você chegar na sua casa, ver teus filhos, tua esposa, e aquilo te emocionar. E aquilo me emocionou naquele dia, porque eu falo, cara, eu quero que você saiba que eles têm muito orgulho de você, tá? E que você está fazendo um trabalho incrível, você está impactando a vida das pessoas. Naquele momento ali a gente falou um pouquinho, você falou dessa tua visão de futuro, de fazer realmente todo mundo remar junto, com um processo de meritocracia, um processo moderno. Eu só tenho um comentário para te fazer sobre essa história de ficar em 20 advogados. Assim, a demanda vai chegar, você evidentemente é autoridade no tema, a VLK está fazendo o seu trabalho, sua lição de casa, evidentemente vocês vão ser provocados para muito mais.
acho que tem um mercado muito grande, e eu acho que tem poucos empreendedores hoje com tamanha autoridade para poder desenrolar esse tipo de assunto, que é um assunto que está só no começo, né? Pelo que a gente falou agora há pouco aqui, tem um mar de possibilidades. Mas eu quero que você, assim, a admiração do trabalho que você faz começa pelo ser humano que você viu? Você tem feito um trabalho e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu não tenho dúvida que os teus sócios, você são pessoas incríveis também. Eu falo que os bons se atraem, né? E isso é natural. E com certeza tem muita coisa que vem pela frente aí. Aliás, ontem você estava em Brasília, né? Conta agora, dando uma... Quando você vai para uma situação dessa, né? Mas, Ale, porque você foi em várias questões. Eu sei disso. O pessoal fala que eu tenho um pouco eu sou um pouco acelerado. Mas acho que é um pouco disso, né? Esse momento é muito impactante, assim, né? De mudança de vida. Então, a reação era essa. Chegava em casa na primeira semana, olhava meus filhos, chorava e ia pro quarto. Né? Acho que era um pouco disso, assim. E mesmo tudo... Cara, você não queria fazer isso? Você não fez isso? Tudo certinho, e mesmo assim... bate essa... muito forte. E que é importante, e a questão do relacionamento ser feito com pessoas, né? Acho que a gente fez lá no nosso escritório um decálogo, né? Que ao invés de visão, missão e valores, a gente fez 10 itens que são a nossa essência, né? Como se fosse uma carta de valores, assim. É isso, exatamente. E um deles é relacionamento a longo prazo, e é baseado justamente nisso. A relação, ela contratualmente é feita entre pessoas jurídicas, mas na prática são as pessoas físicas. Sim, né? Total. A relação de confiança de qualquer negócio é entre pessoa física. Assim, e eu consegui comprovar isso na prática, com o meu escritório, assim, em tão pouco tempo, felizmente está nessa situação, porque são relacionamentos de 10, de 15 anos, inclusive com você, Sim, né? Verdade. E a recíproca é verdadeira, é muita amizade, muita empatia, e mesmo a gente não se falando todo dia, às vezes não se falando por meses, e estamos aqui com esse bate-papo legal, e as relações mais fortes são nesse sentido, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Então, para nós, para mim, Rony, para o nosso escritório VLK Advogados, essa é uma premissa, relacionamento a longo prazo baseado em confiança dos nossos clientes e no nosso time, ponto. Né? E o mundo dá voltas, tipo, a gente, às vezes uma pessoa saindo do nosso escritório, com tudo isso que a gente tem, vai para um lugar melhor, depois vai trazer como cliente, vai, volta e vem, e tá tudo certo. E em todos esses ambientes, Fiesp, Fecomércio, Fórum Empresarial, agora nesses conselhos todos, conhecendo pessoas maravilhosas e criando esses vínculos que são o que a gente leva da vida, né? Então, isso é o mais importante. Com toda certeza. Agora, se você quiser, eu falo de Brasília. Se você puder fazer só um comentário, porque me chamou a atenção, né? Assim, em muitos momentos você tá defendendo, né, uma bandeira, e você segue fazendo isso, né? Isso evidentemente te compromete, né, parte do tempo, né, em termos de você estar se dedicando a negócios, aos clientes, mas é uma bandeira que você acredita e você está fazendo isso aí. Isso é uma coisa que acaba exigindo de você, né, Rony? São vários trabalhos que são institucionais, né, em que, como na Fiesp, como no Fórum Empresarial, nesses conselhos todos, né, não tem uma remuneração direta por isso, mas ao mesmo tempo é uma construção para a sociedade, primeiro, muito relevante, que automaticamente te traz essa satisfação profissional e pessoal, né? Porque é o que você falou, né? A gente fez um curso para o Senai gratuito. Eu não cobrei nada, fiz 4 horas aula, um de LGPD lá de 2020, 185 mil matriculados. Não, 185 mil, ou seja... Olha a quantidade de pessoas que você... Cibersegurança, 42 mil, fora essa... Então, assim, é um legado interessante que se cria. Óbvio, que você cria vínculos, networking, então isso volta. Profissionalmente, isso tem um retorno
magnífico. Ontem eu estava lá em Brasília representando a Fiesp e a FEComércio no lançamento de uma frente parlamentar em defesa da cibersegurança e da ciberdefesa. Ou seja, o assunto agora chegou onde deveria chegar, né? Então a gente está vendo uma nova legislação, uma eventual entidade para elevar esse nível de maturidade, e lá foi no auditório principal do Senado que cabem 500 pessoas. Tinham 400 pessoas. Foi o maior público já existente no lançamento de qualquer tipo de frente. Você pensa, frente do agronegócio, né, que é um baita tema econômico. Ontem tinha mais gente, os parlamentares comentaram isso, né? E, pô, tava lá representando o setor empresarial, a Fiesp, a FEComércio, uma aliança que foi criada por um instituto maravilhoso também, que é o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime, o INCC. Uhum. Então, assim, dá muita satisfação, né? E isso tem retorno de experiência. Hoje a gente fez um café da manhã no escritório hoje cedo, que a gente faz fechado para clientes. E eu posso trazer essa experiência para eles também. Então, assim, isso retorna, você está em um ambiente conversando, interagindo, então não tem erro. É um legado, é bom para a sociedade, tem um retorno indireto, então faz parte. Legal. Rony, a gente está chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo, que está muito legal. Eu confesso que a gente teria que fazer alguns episódios só disso daqui para poder falar mais. Assim, tem tantas coisas ainda que a gente ficaram aqui. Eu gostaria muito que você pudesse fazer, se você quiser fazer suas considerações finais, também falar onde é que o pessoal te encontra, enfim, quem quiser conhecer melhor o Rony, conhecer melhor a VLK, enfim, se você puder fazer essa gentileza de falar um pouquinho desse encerramento para a gente. Legal. Não, eu vou falar assim, primeiro, obviamente, em termos de empreender, toda essa emoção, mas vale a pena. Então, agora eu posso falar isso porque eu passei e estou já depois de 1 ano e 8 meses, então vale a pena mesmo com toda essa emoção e com essa dor de barriga constante, né, de a cada dia, o que você falou, você está desempregado, que você tem que trazer, né? Eu te falo, depois de tantos anos aí também empreendendo, que essa sensação empreendedora, a gangorra emocional diária, essas coisas seguem a vida toda. Então, mas mesmo assim vale a pena, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falando sobre o início da nossa conversa de direito, inovação e tecnologia, né? Eu falei do nosso decálogo, eu falei um dos itens é relacionamento a longo prazo, o outro item é o direito impulsionando a inovação. Então, a gente tem como premissa que a regulação é uma impulsionadora da inovação e não a sua detratora. Boa. E a gente vê isso no dia a dia, a gente executa isso no dia a dia. Quando a gente olha a LGPD, e antes era tudo baseado, ou você tem o consentimento da pessoa que autoriza, ou você não pode. Hoje em dia tem vários outros tipos de possibilidades que viabilizaram vários outros tipos de negócio, e é o direito impulsionando a inovação. E se a gente encontra em algum momento uma possibilidade do direito ser detratora da inovação, a gente luta para que isso não aconteça, como na discussão do marco regulatório de IA, que a gente conseguiu, com vários outros parceiros, desidratar um pouco o PL justamente com essa preocupação. Então, a gente acredita muito nesse sentido do direito. Acho que são 2 pontos muito relevantes ali. E uma outra questão que também está no nosso decálogo, e você começou aqui a nossa discussão da gente não falar techniquez, né? E tem um conceito que é do plain language, né? De linguagem simples, de justamente você conseguir descomplicar o direito e conseguir com que você tome posições que sejam facilmente compreensíveis para qualquer pessoa dentro da empresa. Legal. Para que elas não precisem ser traduzidas para outras áreas e que impactem verdadeiramente o negócio. Então, também isso. Bom, onde as pessoas podem me encontrar, né? É só acessar a página do escritório, vlklaw.com.br. Legal. Meu LinkedIn também, eu compartilho muita informação ali no LinkedIn, acho que esses 2 principais canais são suficientes. Legal. Rony, muito obrigado aí por ter aceito o convite, é uma honra ter você aqui. Realmente para esse tema aqui, não podia
ter um amigo tão gabaritado aí para poder falar a respeito desse assunto, cara. Obrigado mesmo, viu? Não, Ale, eu adorei nosso bate-papo. Já sabia que ia ser bom, mas te passa rápido. É um prazer conversar ainda mais com você. Super competente, um querido amigo. Conte comigo aí. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast de Dono para Dono. Aqui recebendo hoje Rony Weinoff. Quem quiser localizar Aldas, nosso site é aldas.com ou o nosso Instagram, Aldas_. Um grande abraço a todos. Valeu! Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.